Dando continuidade ao nosso aulão, a gente vai agora para a parte que chama instrução na Lei 9.784. Na verdade, a instrução é o miolo do processo. Desde a hora que a gente colocou uma capa, numerou a primeira página, deu uma rubricada ali para dizer que o processo começou, tudo que acontece dentro dele, toda a juntada de documentos, toda a tramitação é chamada de instrução processual. O artigo 29, que começa essa parte, vai falar de novo da possibilidade de impulsão de ofício ou de oficialidade do processo ou de atuação, né, mediante a provocação das partes, dos interessados. Então, repete aquela ideia lá de pode ser de ofício ou por interesse das partes. E o parágrafo 1º fala que o órgão público vai ter que juntar no processo os documentos necessários à tomada de decisão. Claro que isso quando ele tem acesso a esses documentos. Quando o parágrafo 2º, quem tem acesso aos documentos é o próprio particular, então esse particular vai ser intimado para juntar essa documentação, sempre do modo que seja menos oneroso para esse particular. Então, se, por exemplo, é possível que a apreciação do documento seja feita em xerox, se puder ser mandado por correio ou por e-mail, é melhor do que exigir que ele vá lá pessoalmente entregar, por exemplo, tá? E o artigo 30 vai dizer que não é possível fazer a juntada de provas ilícitas, como, aliás, não pode em nenhum processo, seja ele administrativo ou judicial. Bom, quando às vezes um determinado processo é de interesse geral, a administração pode, conforme artigo 31, abrir uma consulta pública. Por exemplo, digamos que um particular, vamos imaginar que até a aplicação subsidiária dessa lei, ou por analogia no âmbito de um município, um particular tenha pedido autorização da prefeitura para construir um grande shopping, um grande complexo de lojas. E o município abra uma consulta pública para os moradores daquele bairro, daquela região, perguntando o que eles acham disso, porque alguns podem entender que o trânsito vai ficar muito ruim, que não é conveniente, ou o contrário, não, é bom sim, vai valorizar o bairro. Então, abre a consulta pública para ver o que os interessados entendem a respeito daquele pedido. Aí essa abertura de consulta será objeto de divulgação nos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, né, fixando um prazo para que elas ofereçam suas alegações escritas. O comparecimento a essa consulta não confere por si, né, só por essa razão, a condição de interessado no processo, mas vai fazer com que esses que foram consultados tenham direito de se manifestar e também de receber, né, informações sobre qual foi a decisão que a administração pública tomou. Além da chamada consulta pública, existe um outro instrumento também de participação da sociedade chamado audiência pública. Nesse caso, em vez de ser uma mera opinião de cada uma das pessoas que possam ser afetadas por aquele processo, a administração escuta especialistas na área. Então, por exemplo, uma audiência pública para decidir se deve ser feito proibido ou não, né, fabricação de amianto no Brasil. Ou seja, você pode trazer especialistas da área antes da administração pública tomar uma determinada decisão, tá? Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados. Às vezes são feitas enquetes, podem ser feitas outras formas de intervenção também, tá bom? Entrevistas, censos, tá bom? Bem, então os mais comuns são a consulta pública e a audiência pública. Dando sequência, o 34 fala que os resultados dessa consulta ou dessa audiência devem ser apresentados com a indicação dos procedimentos que serão adotados, ou seja, do que a administração decidiu em face daquelas observações da sociedade, né? E aí depois vem o artigo 35 dizendo que, quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades poderá ser realizada em reunião conjunta, com participação dos titulares ou representantes, lavrando depois uma ata. Então, digamos que a gente voltasse aqui e pensasse de novo na autorização para a construção de um shopping, e que isso dependesse da manifestação da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Urbanismo, aí ou da Procuradoria, a gente poderia ter, então, a manifestação dos órgãos todos por meio de uma reunião, e aí lavrando-se ao final uma ata do que foi decidido nessa reunião, tá?
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução, conforme está no artigo 37. Então, por exemplo, eu sou servidora pública, eu alego que eu tenho direito a uma promoção na carreira. Eu é que vou alegar, eu que tenho que provar. Porém, a prova pode ser os meus últimos contra-cheques todos, eu não tenho eles, eu posso pedir que a administração forneça. Então, quando a administração é intimada a juntar documentos que ela tem acesso, né? Aí o interessado vai só pedir e a administração é obrigada a juntar. E é isso que aparece aí no artigo 37 da lei. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos, pareceres, requerer diligências, então, praticar todos os atos necessários à decisão que ele quer ali em seu favor. Os elementos probatórios, as provas, deverão ser consideradas na motivação do relatório e da decisão. Quando a administração pública vai tomar uma decisão, ela não pode só falar assim, indefiro. Indefiro, porque analisando o documento A e analisando o documento B e tendo em vista o documento C, conclui-se que então a decisão é dada. Ou seja, tanto o relatório que analisa essas provas, quanto a decisão com base nessas provas e documentos, devem referenciar cada um dos documentos que foram juntados no processo, tá? Somente poderão ser recusadas as provas ilícitas ou as provas que sejam protelatórias, aquelas com o objetivo temerário, né? O objetivo de meramente ganhar tempo no processo. No 39, a gente tem informação de que, quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados, serão expedidas intimações. E aí, de novo, a gente fica se lembrando lá que, nesse caso, as intimações devem ter o prazo mínimo de 3 dias úteis, tá? Há uma repetição aí em alguns pedaços da nossa Lei 9784, aqui então faz um retorno lá à questão da obrigatoriedade de intimação quando a gente precisar da manifestação do interessado. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração implica o arquivamento do processo. Então, digamos que alguém diga assim, olha, eu quero entrar com um pedido de pensão por morte. Então traz aí o atestado de óbito. Ou, eu sou o herdeiro, tudo bem, cadê o seu formal de partilha? Cadê a sentença que o juiz, né, manifestou que você tem direito? E eu não levo, então o processo vai ser arquivado. Aqueles documentos que a administração pode ela mesma de ofício juntar, ela vai juntar. Aqueles que dependem da minha pessoa, eu tenho que apresentar, eu interessado. Se eu não apresentei, o processo é arquivado, tá? Então, aí, como eu disse, no 41 repete o prazo de 3 dias úteis, né? O texto é redundante para intimação. E logo depois vem um pedaço que às vezes a gente encontra nos nossos programas de estudos, às vezes vem lá, né, edital do concurso, conteúdo programático, e vem lá assim, pareceres obrigatórios ou manifestações obrigatórias. E ele está relacionado aqui a esse artigo 42 e seguinte. Um parecer obrigatório pode ser vinculante ou não vinculante. Se o parecer nem é obrigatório, a gente não vai nem se preocupar com ele aqui. Mas quando para uma determinada decisão a administração precisa de um parecer que é obrigatório, esse parecer pode ser obrigatório e vincular a decisão da administração ou não vincular. Exemplo, numa concessão de benefício por incapacidade, o parecer médico, que na verdade é o laudo pericial, ele é obrigatório e ele é vinculante. Se o médico disser que é uma incapacidade do tipo X, a administração não pode decidir que é Y, né? Então, nesse caso, o parecer é obrigatório e ele é vinculante da decisão que a administração vai tomar. Em alguns outros casos, você pode ter um parecer que é obrigatório, mas não é vinculante. Por exemplo, pedir a opinião da Controladoria Geral, a Controladoria acha que é X e você acha que é Y. Se você fundamentar adequadamente, quando eu falo você é autoridade, você pode decidir de modo contrário. Então, quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Se um parecer é obrigatório e vinculante e ele não foi apresentado, o processo não pode ter seguimento, pois se eu preciso de ter aquele documento lá, ele é obrigatório e vincula a minha decisão,
Ele não estando lá, como é que eu vou tomar uma decisão? Agora, parágrafo 2º, se ele é obrigatório e não vinculante, a administração pode dar continuidade. É lógico, sem prejuízo de apurar as responsabilidades de quem não produziu o parecer, mas pode dar continuidade, inclusive substituindo esse parecer pela manifestação de algum outro órgão de igual natureza ou de competência semelhante. Então, é isso que o 43 vai falar. Quando for necessário algum tipo de laudo e o órgão competente não tiver manifestado, a administração pode pedir que outro órgão, outra entidade de atribuição semelhante pratique esse ato, né? Solicitando, então, que esse laudo técnico seja expedido por outro órgão. Encerrada a instrução, quer dizer que eu já juntei todos os documentos necessários para a tomada de decisão da administração pública, o interessado tem ainda um prazo de 10 dias para se manifestar. Seriam manifestações finais, como acontece às vezes em uma ação judicial. Então, marquem esse prazo aí de 10 dias, porque isso é perguntado em prova. E aí não são dias úteis, são dias corridos. Em caso de um risco iminente, a administração pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. São várias possibilidades disso acontecer, mas digamos aqui que seja um processo, vamos imaginar aqui, de tombamento de um bem, e aí a administração verifica que o prédio pode cair a qualquer momento, ela pode ir lá fazer uma intervenção, né? Várias situações possíveis em que a administração tome uma providência sem ouvir o interessado, com o objetivo de acautelar que o próprio processo tenha interesse lá para frente, tá? 46, os interessados têm direito à vista do processo, como sempre tem, mesmo em qualquer processo, obter certidões, né, salvo aquelas que sejam preservadas por sigilo, especialmente quanto ao direito de privacidade de alguma autoridade, ou o direito à honra ou à imagem. Então, toda pessoa tem direito de acesso às informações, salvo nos casos em que há o sigilo preservado. No 47, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão, ele vai ter que elaborar um relatório antes de mandar o processo para a autoridade competente. Aí a autoridade competente pode acompanhar esse relatório ou pedir outro relatório, né, pedir o reexame das provas que estão nos autos. Só que isso faz economizar tempo, né? Porque se aquela autoridade que recebeu, já conferiu, olhou tudo, no final fala assim, nossa, mas não sou eu que tomo a decisão, fecha tudo e manda lá para outra autoridade tomar a decisão, ela vai ter que analisar tudo de novo. Então, descobrindo-se que uma autoridade não é a responsável pela prática de um ato, ela deve encaminhar para a autoridade competente o processo já relatado, já com o relatório. Dever de decidir. Esse dever de decidir, ele é muito útil na vida prática até de um advogado. Então, às vezes, a administração pública está lá com o seu requerimento e passa tempo e nada de ela analisar um pedido. Então, o artigo 48 fala que, uma vez instruído o processo, a administração tem um dever de decidir em até 30 dias. E se ela não decide nesses 30 dias, você poderia, inclusive, entrar com um mandado de segurança, dizendo, olha, eu tenho direito líquido e certo a uma decisão da administração pública, tá? Então, o 48 e o 49, juntos, trazem essa obrigação da administração pública de expressamente emitir uma decisão. E essa decisão tem que ser motivada, ou seja, tem que considerar as provas todas e documentos apresentados no processo. Desistência e extinção. Digamos que um processo tenha vários interessados e um deles tenha desistido. Por exemplo, num concurso público, várias pessoas entraram com recurso e uma desistiu. A desistência de uma pessoa faz com que as outras automaticamente tenham desistido? Então, é claro que não, e é isso que o artigo 51 vai falar. Olha, se alguém desistiu, desistiu para si mesmo, e nada impede que o processo continue, seja por interesse de outros particulares, seja até por interesse da própria administração pública, que pode, de ofício, continuar apurando uma determinada situação, tá? Então, parágrafo 1º, a desistência de um ou renúncia de um não vai implicar a desistência dos demais. Em 52, o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então, digamos que, acho que falei um exemplo para trás, que os servidores estivessem pedindo aumento,
né? E antes mesmo do processo administrativo ser julgado, a administração de ofício tenha corrigido e consertado lá a folha de pagamento dos servidores. Então, aquele processo administrativo que esperar juntar documentos, etc., não precisa prosseguir porque já não há mais o que pedir, ou seja, o pedido já foi atendido pela administração. Eu separei alguns dispositivos que estariam na ordem da lei lá atrás, que no caso são os artigos 11 ao 17, que falam de competência. Quando a gente estuda o ato administrativo, nós falamos sobre os elementos de validade, e um desses elementos de validade é a competência para praticar atos na via administrativa, né? E aí esse artigo de número 11, ele vai falar que essa competência é irrenunciável. Ela é irrenunciável porque cada autoridade tem um poder-dever de agir. Se a autoridade tem o poder de agir e não age, ela, na verdade, está praticando uma omissão, que é, inclusive, uma das formas de abuso de poder. Então, a autoridade tem o dever de praticar o ato, poder-dever, e é, então, irrenunciável. Agora, não se confunde o conceito de irrenunciável com o conceito de delegável. Embora eu não possa renunciar minhas competências, nada impede que, salvo, né, expressa previsão legal, nada impede que eu delegue parte das minhas atribuições a um subordinado, por exemplo. Então, até nem precisa ser na linha hierárquica de subordinação. Posso delegar a outra pessoa de mesmo grau de hierarquia meu, ou mesmo até um superior. O que importa dizer é que o fato de transferir para outra pessoa a minha atribuição não é sinônimo de estar renunciando a esta competência. Então, a competência é irrenunciável, porém é possível, né, a delegação e a avocação. Enquanto delegação é passar a atribuição para alguém, avocar é pegar a atribuição de alguém para mim. Ou, às vezes, quando eu digo deleguei uma atribuição, peguei de volta, esse pegar de volta pode ser uma revogação da delegação. Tanto faz, nesse caso, o pegar de volta eu chamar de revogação da delegação, como chamar de avocação da delegação, tá? E um órgão administrativo e seu titular, então, podem, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, por conveniência, né, ou razões e circunstâncias de índole técnica, jurídica, econômica, etc. Porém, o artigo 13 fala das competências que são indelegáveis. E essas competências indelegáveis a gente estudou em ato administrativo quando falamos daqueles casos em que o vício seria um vício grave, e sendo o vício grave, teríamos que fazer uma anulação do ato administrativo, tá? Então, aqui a gente tem que não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e aquelas competências exclusivas ou privativas em razão da matéria. Então, nesses casos, a competência ela é indelegável e, se eventualmente de forma errônea foi delegada, a gente tem a nulidade do ato administrativo. O artigo 14 fala que o ato de delegação e sua revogação tem que ser publicados no Diário Oficial, né? E que a pessoa que pratica o ato delegado, ela responde por aquele ato. Então, se eu delego ao meu subordinado fazer um pagamento, ele é responsável por aquele pagamento, tá bom? E é isso. Parágrafo 1º, o ato de delegação tem que especificar as matérias, os poderes transferidos, os limites de atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, qual vai ser o recurso cabível, porque quando eu tomava a decisão, sabiam que o recurso era para a minha chefia. Agora que eu passei para ciclano, eu recorro para quem? Então, isso tem que estar bem claro no processo administrativo. Então, o ato de delegação ele é revogável. As decisões, como eu disse, são praticadas como se fossem pelo próprio delegado, então consideração editadas pelo delegado. E é permitida a chamada avocação temporária, só que neste caso só na linha hierárquica inferior. Vou explicar. Eu posso pegar uma atribuição que é minha e posso delegar, tanto na linha de subordinação, quanto mesmo grau hierárquico, quanto até eventualmente para autoridade superior. Porém, quando a atribuição não é minha e eu vou pegar, eu só posso pegar na linha de subordinação, tá? Eu não posso, resolvi avocar a competência do presidente da República para mim. Não, eu posso avocar de um subordinado apenas. Bem, os órgãos e entidades administrativas devem divulgar publicamente os locais e respectivas sedes
e, quando conveniente, a unidade fundacional competente, né, quando for um assunto ligado às entidades fundacionais. E se não existir uma competência legalmente estabelecida, a gente considera que a competência será sempre do órgão de menor grau hierárquico. Digamos que eu vou pedir um benefício previdenciário, uma aposentadoria, e eu não sei qual é o órgão competente. Eu vou iniciar na Agência de Previdência Social, não vou iniciar pedindo para o presidente da República ou para o presidente de uma instituição do INSS, então vou pedir no menor grau hierárquico, é isso que o artigo 17 fala. Então, quando vocês estiverem diante de uma prova de direito administrativo que cobra atos administrativos, seja ali tendo pedido ou não a Lei 9784, os artigos 11 a 17 são obrigatórios, eles fazem parte do seu conteúdo de prova, tá? Tratando então da competência e especialmente no artigo 13, tratando da competência indelegável. Motivação. Motivação também é um ponto que a gente pode encontrar em prova que pede processo administrativo, ou podemos encontrar em um que pede atos administrativos, porque sabemos que todo ato tem um motivo e, eventualmente, esse motivo tem que estar expresso, então é chamada motivação. Como também pode aparecer em questões sobre princípios da administração pública. Pede lá legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, motivação. E o que é essa motivação? É o dever que a administração pública tem, ao tomar uma decisão, de escrever o fundamento, as razões de fato e de direito que autorizaram a prática de um ato. Isso acontece especialmente nos atos que negam, limitam ou afetam direitos, naqueles que imponham algum tipo de gravame, alguma sanção a outrem, nos casos em que há uma decisão de um processo administrativo, quando em licitação ocorre a dispensa de licitação ou a declaração de inexigibilidade, quando for decisão de recurso administrativo, reexame de ofício, ou às vezes, né, quando se deixar de aplicar uma jurisprudência que já está firmada sobre uma determinada matéria, e também quando importar anulação, revogação, suspensão ou convalidação de atos administrativos. Então, essa motivação é um dos pontos que pode cair para você em prova, repetindo, de processo, de atos ou mesmo de princípios. E existe um nome bonitinho para a gente encerrar esse bloco, chamado motivação aliundi. O que é isso de motivação aliundi? Quando uma motivação é feita, referendando uma outra motivação. Então, digamos que uma autoridade antes de mim fundamentou sua decisão, digamos, indeferindo um pedido, tá? E eu concordo com esse indeferimento. Em vez de falar indefiro e colocar 10 páginas ali de fundamentação, eu falo indefiro, fazendo minha as palavras daquela outra autoridade, ou seja, concordando ipsilíteris com aquele fundamento. É como se eu dissesse que eu também estou repetindo na minha decisão os mesmos fundamentos de lá. Isso se chama, então, motivação aliundi. Motivação né, que vai concordar com os fundamentos de um anterior parecer, informações ou outro documento que traga a fundamentação da decisão, tá? Na solução de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico de reprodução dos fundamentos. Então, todo mundo que vir pedindo, por exemplo, férias-prêmio, eu vou indeferir porque foi revogado. Então, eu posso fazer um fundamento idêntico e sair colando, né, literalmente aí em todos os processos. E a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou decisões que são orais devem ser traduzidas a termo, então tem que estar por escrito numa ata, tá bem? Bom, a gente para por aqui para esse bloco não ficar muito longo e eu ainda venho mais um pedacinho de bloco com vocês para a gente finalizar essa nossa Lei 9784. Até lá!